Fala pessoal, esse modelo que eu trouxe hoje é um modelo sintetizado, mas bastante educativo, tá? Porque ele nos mostra projeção, margens, EBIT, fluxo de caixa livre, variação de caixa e valuation. Tipicamente, ele pode ser muito bem utilizado para situações onde dono de empresa, diretor financeiro, né, as cadeiras ali C-level, a diretoria, a gerência, quer entender qual é o resultado, quais são os resultados econômicos e financeiros e qual é o valuation da empresa, o quanto ela está valorizada conforme a sua operação no mercado. Então, ele é sintetizado, mas é bastante educativo obviamente, como eu sempre falo, eu sempre trago algo conceitual, porque a parte tática e operacional, ela não, e muitas vezes também até estratégica, ela não precisa ser extremamente complexa. O modelo, ele não precisa ser complexo. Ele precisa estar certo, né, bem modelado, com o racional correto, mas ele não precisa ser tão complexo assim. Obviamente, quando você trabalha com investment bank, quando são situações mais corporate, você precisa de um modelo mais robusto, um modelo com os parâmetros mais sofisticados, um modelo já parametrizado com diferentes informações, perfeito. Mas quando você está falando com empresas de dono, empresas de médias, empresas grandes, empresas médias, até empresas pequenas, que querem entender a sua variação de caixa no período, a sua variação de capital de giro, o seu valuation e a sua projeção, esse modelo funciona muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, eu vou explicar o passo a passo. Receita líquida, a gente começa em 2024 com 10 milhões e ele vai crescendo ao longo do tempo, né, nessa projeção de 50, 40, 30, 10, 5 até 2030. Tá? Depois, os custos começam com 3 milhões, 4 milhões e eles vão crescendo conforme a diferença, né, a média da variação da receita. Então, eles acompanham, ó, o crescimento da receita, o custo acompanha. E tipicamente é assim, porque o custo ele não deve deslocar, porque obviamente o custo percebe receita, correto? Então todo custo direto ele percebe receita. Então ele não pode ter um deslocamento, ele tem que estar na variação da média de crescimento da receita. Tá ok? E isso para qualquer tipo de negócio. Salvo empresas de tecnologia, SaaS, que tipicamente essa combinação ela tem uma abertura maior de tempo. Mas ainda assim os custos acompanham receitas. Depois, despesas. E aí a gente olha que a despesa não necessariamente percebe receita, a não ser que existem despesas variáveis que tem uma. Boa, então vamos lá. Despesa, ela cresce ao longo do tempo, tá? 35, 25%. Ok, boa. Eu chego no meu EBIT. Puxa, mas espera aí, EBIT, Daniel, não deveria ser EBITDA aqui e depois a gente tirar a depreciação desse EBITDA e virar EBIT? Sim, mas como a gente está fazendo uma forma sintética, nós vamos perceber, nós vamos olhar a depreciação lá embaixo quando a gente for fazer os fluxos de caixa operacional, financeiro e fluxo de caixa livre da empresa. Fluxo de investimento, fluxo de caixa operacional, de investimentos e financeiro. Vamos lá. EBIT, ok? Qual é a minha margem de EBIT ao longo do tempo? Ela vem crescendo, 1% ao ano. Depois, earnings before interest and tax, eu pago o tax, né? 34%. Eu chego no meu NOPAT, eu chego no meu lucro líquido do negócio. Opa, a partir daqui, eu já começo a fazer o quê? O fluxo de caixa. A depreciação, que tecnicamente deveria estar lançada lá em cima, antes do EBITDA, ela desce e ela estaria na DRE, ela estaria subtraindo, ela entra para o caixa, na projeção de fluxo de caixa, somando, porque depreciação não na DRE ela não percebe caixa, ela não tem efeito caixa, e a gente desce ela com efeito caixa. Então, a gente desce a depreciação positiva. Olha lá.
Depois, investimentos. Investimento é tudo aquilo que você precisa investir para a operação rodar. Tipicamente, investimentos que você precisa injetar dentro da sua indústria, injetar dentro do seu varejo, injetar dentro da sua empresa de tecnologia, que são investimentos que você precisa entender e aplicar, injetar dentro da empresa para operacionalizar o negócio. Ok. Depois disso, nós temos o contas a receber. Aqui a gente vai vir para o balanço. Olha lá, balanço. Contas a receber, contas a pagar, estoque. Opa, legal. Qual foi o meu capital de giro de 2024? Que é contas a receber, ok? Menos contas a pagar, mais estoque. Aí a gente tem lançado esse ao longo do período. Boa, perfeito, Daniel. E aí, qual a minha variação de capital de giro? A minha variação de capital de giro é o capital de giro do ano anterior com o ano corrente. Então, a minha variação de capital de giro, ela vinha crescendo até 2027, depois, a partir de 2028, ela foi diminuindo até chegar em 594 mil. Isso aqui é legal porque ela dá uma conotação de valor econômico e valor financeiro. A gente entende, de fato, qual é o capital, qual é a variação de capital de giro que está acontecendo na minha empresa dentro das 3DFs, que é balanço, a DRE e a demonstração de fluxo de caixa. Legal. O que mais que esse modelo nos apresenta? Esse modelo nos apresenta a variação de de dias a receber. Olha lá, dias a receber, 36 dias a receber, depois da variação de dias a pagar, 25 dias a pagar. Depois, nossos dias de estoque, a variação de estoque do período. E depois, o giro. Olha lá, a gente tem o quantos a pagar, ou quantos a receber, quantos a pagar, a minha variação de estoque, e depois eu tenho a minha variação do giro, do capital de giro, a minha variação do giro, o ciclo operacional da minha empresa. Então, o ciclo operacional da minha empresa são 119 dias. Olha lá. Eu vou seguindo essa regra. Normalmente é assim? Não. Normalmente é bem diferente disso. O que eu vejo tipicamente nas empresas é um contas a receber longo, bastante longo, né? Um contas a pagar curto, um período de estoque médio, e aí o giro de contas a receber da empresa é negativo. Ou seja, a empresa tem que se capitalizar em empréstimos, né, via algum formato de captação, para suprir o gap do ciclo operacional. Então, essa parte aqui, do dias a pagar, dias a receber, dias de estoque, dias de giro, é fundamental, importantíssima. Porque a turma tipicamente fala, puxa, o caixa é rei, mas o caixa é rei a partir do entendimento do meu ciclo operacional e do meu ciclo financeiro. Então, os dois juntos, né, eles criam a sinergia do meu giro. Então, opa, eu vou entender meu capital de giro. Aí sim, puxa, será que eu não consigo fazer com que o meu fornecedor me financie um pouco mais para que eu possa fazer menos alocação de capital, menos captação de dinheiro, né, no mercado e alocar na minha operação? Ou então, puxa, meu contas a receber, de repente eu consigo diminuir, encurtar esse contas a receber dos meus clientes, mas se eu fizer isso, eu perco carteira, eu perco share. Então, é melhor a gente, de fato, fazer uma negociação mais justa, mais benéfica com os fornecedores. Há quantos anos eu tenho esses fornecedores? Daniel, eu tenho esses fornecedores há 10 anos. Pô, então vamos fazer um leilão. A cada trimestre a gente faz um leilão. Por quê? Porque eu preciso fazer com que esse fornecedor me subsidie, me financie de alguma maneira. Não 100%. Mas o fornecedor bom é fornecedor que dá prazo, que financia uma parcial da sua operação. Isso é fornecedor bom. Então, sempre não existe fornecedor amigo. O fornecedor tem que financiar a operação, sim, de alguma maneira. Claro que, salvo alguns setores que você fica totalmente comprometido. Varejo, quando você tipicamente fornece para grandes varejistas, você tem ali uma régua muito curta, e umas regras bastante difíceis de lidar.
Salvo essa situação, você pode, deve negociar com fornecedores, sim. Perfeito. Aí a gente chega no quê? No fluxo de caixa livre da empresa. Quanto a empresa gera, de fato, de caixa ao longo do período. O que mais? Aí, chegamos no valuation. Valuation é o valor presente do fluxo de caixa, tá ok? Então, é o valor presente numa taxa de desconto de 25%. E por que 25%, Daniel? Poderia ser mais, poderia ser menos, a depender do setor que você está. Qual é a taxa de desconto aplicada dentro daquele setor? WOC. Qual é o WOC que é aplicado dentro daquele setor que você está? Essa conta a gente precisa fazer, mas tipicamente uma média de 25%, dependendo do setor que você está, Brasil. Entendeu? Então, 25%, perfeito. Ele corresponde a 55% do valor da minha operação. E aqui o valor presente terminal. Então, é o valor da perpetuidade, é o famoso DCF, né? Aqui é a conta dele, tá? Aqui é o cálculo, que é o último período, e o meu valor terminal na perpetuidade ele é calculado aqui sobre a minha taxa de desconto e o meu G de crescimento. O meu G de crescimento é 5%, a minha taxa de desconto é 25%, entendeu? Então, qual é? É o meu último período, vezes 1 mais meu OP, sobre 25%, menos o K. Ó, o meu valor terminal, a minha taxa de crescimento, o meu G na probabilidade é esse. Perfeito. Então, nós chegamos no valor da operação, 21 milhões. Tá, ok. Esse aqui é o valor da operação. E qual é o valor da empresa? E por que o valor da empresa? Porque eu preciso diminuir eu preciso subtrair tudo que é dívida que a empresa carrega e somar tudo que tem caixa. Tudo que aquela empresa tem em caixa, tem conta corrente no banco. Então, o valor final da minha empresa são 22 milhões. E quantas vezes Enterprise Value, valor da empresa, né, valor da operação, sobre EBITDA? Vamos lá. 7 vezes EBITDA, 4 vezes EBITDA. Entenderam? Vocês entenderam? E por quê? Como que eu achei o EBITDA, Daniel? Ué, o que eu fiz? Eu peguei o EBIT daqui e somei a depreciação e amortização, né? EBITDA e o EBIT, aqui está faltando DA, né? Depreciation and Amortization. Então, nós temos aqui os múltiplos. Esses múltiplos servem para quê? Tipicamente para fazer uma comparação, trade comps com valores de empresas listadas no mercado, para entender se você está próximo, está longe. Obviamente que são tamanhos diferentes, mas serve como um balizador ali, um multiplicador de valuation ou de precificação no mercado. Tá ok? Esse modelo, como eu disse, é sintetizado, mas funciona muito bem para uma análise tática rápida, aqueles encontros mensais entre CEOs, diretoria financeira, eventualmente diretoria operacional ou industrial, para entender como que está a empresa, quais caminhos estamos indo, qual o valor da empresa, qual o valor do suor ao longo do tempo que nós estamos trabalhando, enfim. E aí a gente consegue concatenar isso com planejamento estratégico. Puxa, vamos ter que afinar alguma coisa na situação do SG&A ou não, a precificação está correta. Enfim, como a gente consegue valorizar melhor a empresa, uma negociação mais arrojada, o departamento, diretoria de compras precisa ter uma negociação mais arrojada com os fornecedores, a diretoria comercial precisa ter uma negociação mais arrojada com clientes. A gente vai ajustando as engrenagens para que nós possamos perceber maior resultado econômico e financeiro para a empresa. Tá ok? O modelo está disponível. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.